A história de Nélson da Conceição com o Vasco começou em 1919, muito antes do time se tornar o Gigante da Colina. O Vasco queria montar uma equipe competitiva o suficiente para entrar na elite do futebol carioca e ousou ao escalar jogadores negros e brancos. Ele vai ser o primeiro goleiro negro do Vasco e ao disputar o campeonato sul-americano de seleções, o que hoje é a Copa América em 1923, vai se tornar também o primeiro goleiro negro da seleção brasileira. Nélson foi campeão carioca de 1923, bicampeão carioca de 1924, primeiro título carioca invicto do Vasco. O Nélson, ele é um ídolo esquecido do Vasco. Foi não só por ser o primeiro goleiro negro, isso representava muito dentro do futebol racista que era do Rio de Janeiro naquele período. Não era só por ser o goleiro primeiro negro, isso representava muito. Mas era um goleiro com excelente qualidade, um goleiro craque de bola, né? E ao passar dos anos, a memória dos vascaínos, a memória da própria instituição foi esquecendo o Nélson. Mas o Centro de Memória trabalha no sentido de resgatar, né, essas memórias que vão se perdendo ao longo do tempo. E o Nélson é uma figura central dentro da história do futebol do Vasco. 1928 foi o primeiro ano da história de Jaguaré com o Vasco. O estivador do Cais do Porto, que era conhecido como Dengoso nas peladas do bairro da Saúde, mal sabia que através de suas mãos, acostumadas a carregar sacos pesados de trigo, iria conquistar fama internacional. Um goleiro que marcou muito, talvez também pela sua qualidade técnica, mas também pelo inusitado. Ele era um grande goleiro, mas que chamava a atenção do público, né? Ele, de certa forma, era irreverente, dialogava muito com o público. Então, muito se diz que ele pegava a bola, não contente por pegar a bola e tirar a bola dos pés do atacante, ele jogava a bola na cabeça do atacante e pegava de volta, ou nas costas do atacante, pegava a bola e ficava girando ela com o dedo, provocando o atacante adversário. Então isso, vamos dizer, levantava a torcida, né? Inflava a torcida vascaína. E Jaguaré, junto de Fausto, foram os dois primeiros jogadores do Vasco a participarem de um clube na Europa, a serem transferidos, entre aspas, no futebol amador, um clube na Europa, foi Barcelona. A década de 1940 trouxe à Colina Moacir Barbosa, considerado até hoje o melhor goleiro do Vasco de todos os tempos. Ele esteve na Colina nas décadas de 1940 e 1950. Barbosa, ele fez parte da maior equipe do Vasco de todos os tempos, o Expresso da Vitória, né? Então, se o Vasco tinha grandes atacantes como Ademir, Lelé, depois o Vavá, ele teve um grande goleiro, o goleiro, né, do futebol brasileiro. Barbosa foi campeão carioca, campeão do torneio municipal em 1944, 45, 46 e 47, campeão carioca em 1945 invicto, campeão carioca em 1947 invicto, campeão carioca em 1949 invicto, campeão carioca, primeiro campeão carioca do Maracanã em 1950, enfim, primeiro campeão continental, primeiro campeão da América em 1948 invicto, participou do primeiro título do Rio-São Paulo em 1958, que pouca gente lembra. O currículo do Barbosa no Vasco, mas no futebol brasileiro de uma forma geral, é para poucos. E passou a ser um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol, pelo gol sofrido na final da Copa de 50. Até 1953, Barbosa foi titular absoluto na seleção e no Vasco, mas em maio daquele ano sofreu uma grave lesão depois de um choque com um atacante do Botafogo. Barbosa nunca voltou a ser o mesmo. Depois de uma longa recuperação e de ser emprestado ao Bom Sucesso, em 1956, ele ainda retornou ao Vasco com o posto de titular e chegou a conquistar alguns títulos. O Vasco, é claro que ele se constitui de vitórias e esses goleiros foram fundamentais para consolidar o gigantismo do Vasco atual, dos dois lados, tanto do lado esportivo, com as conquistas, quanto do lado social, do lado da democratização, de você olhar para o jogador pela questão técnica e não pela
cor da pele. Então eles representam essa política do Vasco desde lá de 16 em selecionar jogadores pela condição técnica e não olhar se ele é o que ele tem, se ele é pobre, se não, onde ele mora, se ele é filho de quem, ou qual é a cor dele, ele é moreno, ele é negro, não sei. Então o Vasco nunca olhou para essa questão, ele sempre selecionava pela questão técnica. E eles representam essa política do Vasco, a seleção do indivíduo pelo que ele é, pelo que ele pode fornecer, pela qualidade dele como atleta dentro do esporte.